E fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu venho trazer pra vocês um vídeo que eu tô querendo fazer há muito tempo sobre. Só que eu tava pensando como eu ia fazer, se eu ia fazer igual esse cara que fez, mas eu achei que ia ser muito cópia de conteúdo. E hoje eu vim trazer pra vocês um resumão da história de Super 11. Super 11 é um dos meus animes favoritos, assim, mas muita coisa mesmo. Ainda não tenho tatuagem dele, vou ter. Mas é uma adaptação de um jogo, pra quem não sabe, né? Na Zuma Eleven tem vários jogos desse título. E ele ganhou um anime lá quando eu era criança, se pá 2009, 2010. Eu não sei quando foi ao certo. Mas eu era muito feliz vendo. E eu lembro que acabou. Eu lembro até o episódio que acabou, cara. Acabou a dublagem no episódio do Japão contra o Novo Japão, que era a galera que foi excluída, digamos assim, da seleção para ver quem ia para a Copa do Mundo. E a dublagem acabou naquele episódio, logo depois daquele jogo. E depois eu sabia que vinha um jogo muito pica, que era o último jogo das eliminatórias, todo mundo falava desse jogo. Isso foi um problema da dublagem, que a dublagem começou a ser feita quase junto com o anime. Então, assim, não foi quase junto, né? Tinha tipo uma temporada já. Só que aqui passava 5 vezes na semana, no Japão passava uma na semana. Então chegou uma hora que já não tinha mais episódios pra dublar. E eles não iam passar um episódio por semana, ia comprar de um por um e tal. Então, assim, fiquei quase 2 anos pra conseguir terminar Super 11 depois que eu vi. Acho que é episódio 76, alguma coisa assim. Inclusive, eu lembro até que é 70 e poucos, né? Mas eu amo o Super 11, assim. Pra mim é o anime de esporte mais bem feito que existe. Principalmente por ele conseguir trazer a ideia de um jogo pra dentro de um anime. Então, assim, sensacional. E o que eu vou trazer? Eu vou trazer o resumão lá do canal do Clark. Por quê? Eu pensei em resumir eu mesmo a história do jogo, né? Do Super 11. Só que eu já vi que ele tem esse canal que faz muito. Eu já vi algumas dele, como o do Homem-Aranha de 94, que eu não cheguei a terminar de ver o Homem-Aranha de 94, então eu vi no canal dele esse vídeo. E quando eu vi esse vídeo, apareceu a recomendação do vídeo do Super 11, né? E eu vou trazer para vocês, ao invés de eu fazer um resumão como ele tá fazendo, que ele vai fazer muito melhor do que eu, porque o cara é bom mesmo, então vai lá no canal dele, tá aqui na descrição o canal e o link desse vídeo. Se você não viu o Super 11, não sei o que você tá fazendo, você já deveria ter visto. Tem mais de 10 anos de anime, deve ter quase 12 anos já, pá, ou mais, pá. Cara, eu lembro que eu morava com a minha mãe, né? Quem não sabe, eu morei com a minha mãe, aí eu vim pra cidade que eu tô hoje, sem ela. Ah, cara, pô, tem muito mais de. Deve ter uns 15 anos já, mano. Agora eu vou ter que jogar aqui, ó. Lançamento Super 11 Anime Brasil. 2010, cara. Já tem quase 14 anos, velho. Caralho. Eu falei que fazia muito tempo. Caralho, mano. Que nostalgia. E aí aqui a gente vai rever a história. Ao invés de eu resumir mal e porcamente, vamos pegar alguém que resume bem e ver o bagulho. Então, vambora. Mas se cheguei até aqui, eu tive alguém pra me ajudar. Eu agradeço e sei que juntos poderemos E ganhar. essa abertura é muito boa, mano. Pelo amor de Deus. Eu sei ela de cor até hoje, velho. Joga gordo contra magros, homens contra mulheres, supostos aliens contra gente É. normal. Aqui tem o caralho, 4. Tem anjo, demônio, tem tudo, velho. Pense sempre na força da amizade, faltando 4 minutos para acabar. Faz o gol e termina o jogo. Os 4 minutos. Mas Nossa. ainda Nossa, assim, lançou isso na um época dos da animes Copa, velho. favoritos de todos os tempos. Mano, isso é incrível. Essa é a história de Endo. Eu ia Um cantar e goleiro cortou, ainda bem que eu come parei de pensando cantar. em futebol, vai pra escola pensando em futebol, dorme pensando em futebol, joga futebol pensando em futebol. O Endo é Literalmente maníaco, eu. velho. Endo tem como grande inspiração seu avô que supostamente morreu e sonha em um dia jogar os melhores campeonatos de todos. Porém, o time da escola dele é uma cagada e nem jogadores direito tem. Tudo isso muda quando conhecemos Shuya Goenji, o cara mais gostoso e para mim o melhor jogador do anime. Não quero saber, não me venham com outros nomes. Para mim, esse é o melhor e eu fiquei maluco quando em 2022 É, mano, isso ele foi muito apareceu pica. em um comercial Isso foi da muito Nike. pica, velho. A primeira aparição do Goenji já é com aquela música clássica do personagem e é defendendo uma garotinha de levar uma bolada de 2 valentões. Ou seja, o cara já mostra pra que veio. Mas o problema é que Ele não quando quer ele jogar. começa a encher o saco dele pra ele jogar num time, ele diz: não, cara, sai daqui, para de falar. Se você não gostasse, não chutaria daquele jeito.
Olha, Endo, você fala demais. Em Fala paralelo a mesmo. tudo isso, conhecemos também o principal time da cidade. Nada mais, nada menos, nada mais que o Instituto Imperial. Comandado pelo Kageyama malvado Yukido. Kageyama, e em campo quem comanda o time é o Yuto Kido, como o cara que por alguma razão desconhecida joga de capa e é o meu terceiro, quarto, Capa e óculos, não pô. sei, personagem favorito do anime. O Pô, eu cara não sei ranquear também, mano. Ó, vamos aqui. O Endo é o primeiro, não tem jeito. Eu vou fazer uma tatuagem do Endo ainda. Eu só não acho que encaixa com as que eu tenho aqui, por isso que eu não fiz. Eu vou fazer no outro braço. Ah, cara, gosto muito do Hiruto, mas eu não acho que ele é meu top 2. Gosto muito do Fubuki, gosto muito do Goenji. Cara, é difícil ranquear, velho. Caralho, mas eu acho que seria Endo, Goenji, Hiruto e Fubuki. Acho que seria esse. A construção de personagem do Hiruto é muito boa. É um dos melhores do anime, inclusive. Japão, o time que não perde há 40 anos se interessa em jogar uma partida treino com a Waymon. Se interessa apenas porque querem ver uma única pessoa jogar, o Shuya Goenji. O time do Endo, obviamente, fica morrendo de medo, mas ainda assim, ele junta os outros jogadores, como o Kazemaru, que na dublagem, primeiramente, eles chamam de Akazemaru, e juntando isso com o fato do personagem parecer uma mulher, todo Caralho, mundo em fez algum merda. momento já questionou a sexualidade do cara. 4 olhos, como que não joga Esquece. nada, Eu tentei mas que se der colocar minha pra cara ele, olhando pra cá, ele esquece, entra esquece. pro time e etc. O 4 olhos é muito bom, Após velho. aqui o Endo treina pra caramba, inclusive lê um caderninho de técnicas deixado pelo Aqui dá pra ver, cara. Isso aqui é maluquice, pô. Endo treina pra caramba. O Endo tomando pneusada, pô. Por que não quer soltar? Caralho. Inclusive Olha isso aqui, pô. O Endo treina defender um pneu de caminhão, pô. Isso é um lê absurdo. um caderninho de técnicas deixado pelo Lê, avô, né? motiva todo mundo, Não mas dá pra ler é essa porra. completamente humilhado pelo A Instituto Zona Mortal. Imperial. Como o Goenji não aparece pra jogar, os caras começam a machucar pra valer o Endo. Então o 4 olhos com medo abandona a partida e o Homem da 10 pega 10. A musiquinha do Goenji é muito boa, velho. Respeito, ok? Eu tenho 22 anos na cara e continuo me arrepiando que Mano, nem uma é sensacional. criança quando vejo Cara, isso. vai chegar a hora da mão demoníaca. 0, o Goenji Se ele botar o áudio original, eu vou chorar, tá? entra, Eu e tô o avisando. Instituto Imperial manda o seu chute especial. Chute que é defendido pela icônica Zona Mão Mortal Fantasma do e a Mão Endo, Fantasma, na que mudou de nome, né? Eternizou-se É. como Mão Fantasma, mas o certo seria a Mão de Deus. E essas mudanças na dublagem, mais pra frente eu te explico por quê. Tá, ele vai explicar, mas é porque tem a técnica que vem depois, é a mão demoníaca, né? Aí a dublagem brasileira não quis colocar a mão de Deus, mais fraca que a mão demoníaca. Porta, basicamente. meu amigo, é que o cara lança e o Goenji utiliza. Mas Mão Fantasma é muito pica também. Furacão de fogo faz um golaço nos caras. Desculpa os gritos, é que eu tô realmente empolgado. Eu jogo aqui, Furacão de fogo é muito treino aqui, incrível. conquisto aqui. Estamos treinando como um forte Forte dragão. Dragão com a habilidade De um samurai. Enfim, apesar de toda a empolgação, o Goenji diz: foi mal, Não vai galera, jogar. mas eu não vou jogar, foi só dessa vez. Então larga a camisa e aqui eu aproveito para apresentar-lhes alguns outros personagens simpáticos que nos Eu duvido que ele vai acompanharão apresentar todo nessa mundo. simpática história. E esses são todos esses jogadores que eu não vou falar o nome Viu? de todo mundo, mas os destaques são Someoka como um atacante Estressado. que fica com bastante ciúmes do Goenji, Kabeyama como o gordo que ninguém dá nada por Melhor ele, zagueiro da nunca história. ficou de fora de um jogo sequer da Raymond, até convocado pra Copa mais pra frente filho. o cara é, então respeitem. A Aki como uma das simpáticas garotas da comissão técnica, inclusive sempre achei que o Endo terminaria o anime com ela, mas Todo não mundo tem achou. spoiler. Ela Ele casa com a a Natsumi. Natsumi, filha do dono do Tem isso lá no Go. Ademais, também conhecemos a simpática Haru e o Sombra. A irmã do Não Kido. é nada importante pro anime, mas como o sonho dele é ser visto ao invés de excluído, eu vou deixar Mano, ele esse ser timinho excluído. inicial da Raymond era muito Apesar fraco, de ter velho. perdido de 20-1, o jogo da Waymon contra o Instituto foi um sucesso. Esse aqui é o Kurimatsu, ele é muito bom também. Ele vai jogar na Copa do Mundo. O 4 horas é importante pra caramba, apesar de quase não jogar. Então eles arrumam mais um montão Esse de aqui é o novos Kurimatsu. jogos e se vencerem ganharão uma vaga no Campeonato Futebol Fronteira. Seguindo o Goenji, porque claro, o Endo é chato pra caramba e nunca O Endo é desiste, chato. descobrimos que o fato do cara não jogar mais futebol é por causa da sua irmãzinha que tá em coma. E ela tá desse jeito porque no Campeonato Futebol Fronteira do ano passado, que a final era entre o Colégio Kidokawa, antigo colégio do Goenji, e o Instituto Instituto Imperial. Imperial, o colégio do Kido,
Enquanto a menininha tava indo pro estádio, bum, ela foi atropelada. Então o Goenji pensa... Se eu não me engano, isso foi coisa do Kageyama, né? Isso teria acontecido. Essa história fica bem séria mesmo quando descobrimos que quem causou esse acidente foi o próprio Aí. Kageyama. Justamente. Cara, eu ainda lembro dos por bagulho de jogar 10 anos O atrás. cara Né? tá levando o futebol juvenil muito a sério. Depois dessa conversa, o Endo agradece pelo gol marcado por ele e se vai. Porém, quando a Natsumi investiga sobre o Goenji e lembra ele quem era a pessoa que mais gostava do seu futebol, ele diz: cara, então eu tô dentro, eu vou fazer pela minha irmã. E o Goenji Não vai vou sair deixar mais umas 2 vezes do time. Não, mentira, vai sair mais uma e quase sair mais uma por conta da Eles família vencem dele. um montão de times, como o Colégio Sobrenatural. Uma Isso era muito escola bom, que velho. Os caras simplesmente joga uns hipnotiza os outros, faz com que os seus adversários fiquem parados. Então o Endo fala o feitiço ao contrário, quebra a maldição e com a força da amizade, a Waymon vence. Furacão Dragão. Apenas. Esse episódio é muito cheirado, mas esse anime Todos são. todo é cheirado, então não importa. Em seguida, quem entra pro time é o Doma. Doma, outro aluno novo com cara de idoso de 40 anos que veio do Doma é Instituto muito bom também. Imperial e Americano veio passando ele. informações sobre a Raymond pro Kido. Juntos, então, eles enfrentam o Colégio Selvagem, um time Os de macacão. literalmente humanos macacos que são muito bons em jogadas aéreas. Porém, perde com uma técnica feita pelo Gol Goenji relâmpago. Kageyama chamada Gol Relâmpago. Cara, eu lembro até as Técnica técnicas, do velho. caderninho de técnicas do avô do Endo e que custou muito pra ser feita porque o Kageyama tinha medo de altura. Já o próximo adversário dos Super 11 é o Colégio Cinza. Colégio caras estudavam do goleiro tudo. cabeça de espeto, que imita algumas técnicas da Raymond e que acha que já ganharam a partida porque já analisaram todas as técnicas e todos os jogadores da Os caras é nerd, pô. Porém, o que não contavam é que a Raymond Tão achando que tão no começaria a videogame. treinar no Salão Relâmpago, uma antiga sala abandonada da escola. Então, com uma técnica feita pelo Endo e o Goenji, os Super 11 vencem. Afinal, o futebol não se joga apenas com os pés. Esse eu não sim lembro com até, o o nome. coração. E os verdadeiros Super 11 são os amigos que fazemos pelo caminho. Analisa isso, cabeça de espeto. A má notícia é que durante esse jogo, o Goenji se machucou, então não joga a próxima. E a próxima é contra o Colégio dos Otakus, os senhores virgindades que usam como Filha. técnica especial mudar a barra de lugar. E quem vai ser o herói? Descobre o plano e marca um gol nos caras, 4 olhos, o senhor virgindade da É, escola filho. Raymond. Ganhando, ganhando e ganhando, eles chegam até a final do torneio Futebol Fronteira contra o Instituto Imperial, onde pra impedir a Raymond de jogar, o Kageyama manda o diretor da escola Raymond, que é um covarde e também segue as ordens Kageyama é dele, muito filho da tirar puta, o velho. freio do caminhão da escola Raymond. Então o Domo, mesmo sendo um espião do instituto, obviamente reprova essa ideia, o Kido reprova essa ideia, e no final esse safado acaba sendo descoberto. Então é mandado embora e o Domo permanece porque é perdoado pelo Endo. Como o diretor da Raymond foi demitido e para participar do torneio precisa-se de um treinador, quem acaba incorporando Treinador ao Hibiki. time é o Sr. Hibiki, o dono de um restaurante de macarrão que há muitos e muitos anos atrás foi um goleiro treinado pelo próprio avô do Endo nos lendários Super 11. Uma equipe muito poderosa que há 40 anos atrás foi para uma final contra o Instituto Imperial e adivinha só, tiveram o caminhão sabotado. Então todos Esse aí é o avô do Endo. ficaram feridos e por WO a vitória foi dada ao Instituto Imperial. Outra história que conhecemos um pouco mais é a do Kido, onde descobrimos que ele veio de um orfanato e foi adotado por esse cara porque o Kageyama olhou pra ele e disse: olha como esse moleque manda bem na bola, adota ele. Então o cara adotou e fora isso descobrimos que a irmã do Kido é a Haru, que foi adotada por outra família e por ela o Kido faz tudo o que pode no futebol, visto que o pai adotivo disse que se ele sempre vencesse também adotaria sua irmã. Como o Kageyama deu essa informação ao Endo, o garoto começa a ficar meio Quando dá uma- preocupado porque pensa, pô, se Dá uma desligada. ele nunca mais vai ver a irmã. E o Kido, ao contrário do seu mestre, só quer jogar um futebol limpo e justo. Tanto é que o Kageyama tinha sabotado o estádio para acabar com os jogadores da Raymond e com a ajuda do próprio Kido que percebeu tudo, eles acabam se salvando. Mas resumindo, o Kageyama é o próprio capeta. Queria sabotar o caminhão agora, sabotou o caminhão dos lendários Super 11 há 40 anos atrás, sabotou o campo e por tudo isso acaba É, sabota sendo tudo, preso pô. pelo detetive Onigawara. A coisa é que a partida finalmente começa, e o Endo, pensando no que o Kageyama disse pra ele sobre o Kido, começa Dá. a jogar muito mal. E o Kido, utilizando Dá a sentido. nova técnica do Instituto Pinguins Imperiais Imperial, número 2. Pinguins Imperiais, abre o Número caminho. 2. Como Número o 1 é uma Endo técnica e proibida. todo mundo percebe isso, a Raymond começa a ser massacrada e aqui acontece uma coisa que vai se repetir muitas vezes no anime.
Goenji dando bolada. Pior que acontece muito mesmo. Bolada do Goenji. O cara é um doutrinador. Com ele eu aprendi que violência sempre é a solução. A violência só não resolve se for pouca pro Goenji. E aqui sim a partida finalmente começa a ficar boa. Logo Sumeyoki e Goenji empatam a partida. Então o jogo fica extremamente disputado. Defesa de um lado, defesa do outro. E no final, com o incrível Relâmpago 1, a Raymond vence. A boa notícia é que eles ganharam a partida. E a má é que o Kageyama escapa da prisão. A boa notícia é que a Haruna fala pro Kido que é muito feliz com a sua própria família. E a má é que você ainda não deixou o like nesse vídeo. Então bora, meu irmão, com a força da amizade. Bom, com essa vitória, a Raymond se classifica para o campeonato Fronteira Nacional. Ou seja, os melhores times do Japão vão se enfrentar, e não só da cidade. E como o Instituto foi o campeão do ano passado, também se classificam. Antes de começar esse torneio, Super 11 enfrenta os lendários Super 11. Sim, aqueles mesmos jogadores invencíveis de 40 anos atrás. E os caras são bravos. Peraí, ele já vai chutar pro gol? Bom, então tá velho. Mas o Hibiki manda eles tomarem vergonha na cara e agora sim. É, catavento de fogo. Essa uma das técnicas mais lindas, velho. Pra caramba. Quem acaba aprendendo ela é o Goenji e o Kazemaru. E enfrentando o Colégio Ninja, o primeiro adversário deles no campeonato, eles vencem a partida usando. Já quando chega o jogo do Instituto Imperial, todo mundo pensa que eles vão mandar ver e a partida acaba terminando 10-0. Mas não pra eles, e sim pro terrível Colégio Zeus, que humilha os caras e nada o Kido pôde fazer porque tava machucado. Aqui a coisa vai pra frente mesmo quando o Goenji vê o Kido triste e diz: toma bolada. Bolada aí, porque comigo é assim, se eu ver triste eu dou logo uma bolada. O Goenji acaba perguntando ao Kido se ele seria capaz de ver o Endo como companheiro ao invés de rival. E assim, Yuto Kido acaba entrando pro time. Juntos eles passam pelo Colégio do Muro de Aço. Ótimo episódio em que o Kido comanda o campo e o Endo discurso que a técnica mais especial de todas é a de nunca desistir. Outro personagem que Iquinose pra equipe é o Iquinose, outro americano. Ele e o Domo são americanos. Eles achavam que tinham morrido numa batida de caminhão, mas não, o moleque só tinha ido jogar no Vasco e volta pro Japão jogando muita bola. E assim, utilizando uma técnica chamada Triplo Pegasus, uma das que vai virar o Triplo Fênix depois. Anime, eles vencem o Colégio Kidokawa, o antigo colégio do Goenji, que tem como jogadores principais esses três. Eu já tô arrepiando porque eu sei que tá chegando o jogo contra o... mesmo é quando chegamos na final contra a equipe Zeus, uma equipe comandada, adivinha por quem? Kageyama, e o capitão da equipe é um personagem masculino que parece feminino. Os caras não tomam bomba, pô. O criador de Super 11 deve ter sérios problemas em definir sexo de personagens. O Afrodite é de propósito. O Kazemaru foi problema da dublagem. Secretamente bebem uma água que aumenta e muito os atributos humanos, ou seja, estão roubando. E por falar em roubando, a Afrodite tem uma técnica que literalmente isso é muito tempo celestial. Quando criança eu me perguntava muito como caralhos alguém poderia vencer isso. E fora tudo isso, ele ainda manda aqui a sua técnica mais roubada. Asas celestiais. A batida das asas de um anjo? Eu adorava repetir essa frase. Esse jogo inicialmente é um massacre, porém 3-0, primeiro tempo. Aqui finalmente acontece. Ai, meu Deus. Depois de muito tentar, consegue utilizar a icônica mão demoníaca, uma das técnicas mais isso é muito pica, do velho. anime. Eu lembro até hoje. Mano, essa cena é perfeita, minha velho. avó maluca gritando que eu tava assistindo Coisas do Diabo. E lembro que o nome da mão fantasma originalmente é Mão de Deus e aqui traduziram diferente? Então, a dublagem brasileira fez isso porque não queriam que a mão demoníaca fosse mais forte que a mão de Deus. Desculpa, vovó, desculpa, igreja, mas aqui no desenho ela é assim. E no final a Raymond faz a Fênix aí. gols e vira o jogo contra o Colégio Furacão Zeus, Fênix. vencendo assim o torneio mais importante do país e se tornando a equipe mais forte do Japão. Depois de 40 anos a Raymond ganhou o campeonato. Claro, é que o que faz sucesso geralmente não acaba. Então quando tá todo mundo voltando pra casa no maior clima de felicidade... Aqui eu vou dar um disclaimer. Não acabou, não é só porque fez sucesso. É porque o jogo tinha mais continuações, né? São vários jogos.
que a irmãzinha do Goenji acabou do coma, etc, etc. Bum! O colégio Raymond é atacado por supostos extraterrestres. E o que eles querem? Obrigar a gente a buscar conhecimento, dinheiro, É ter bilu? dominar o mundo? Não, jogar jogar bola bola com adolescentes e destruir as escolas de quem não conseguir vencê-los. Tenho certeza absoluta. E pra mim é uma das sagas mais pica que tem. extraterrestres Porque existissem de verdade. Essa tem saga muito dos personagem novo extraterrestres apresentado. É longuíssima. É longa pra caralho. É a maior de todas. Porque a Raymond apanha, vence São vários outra equipe times. de aliens, apanha, vence outra Uhum. equipe de aliens, apanha. Enfim, acho que vocês já entenderam. Mas para Gente isso, pra pá. caralho, Nas primeiras machuca. partidas, a Raymond obviamente apanha pra caramba. E pra ajudá-los a combater os extraterrestres, quem acaba entrando pro time é a nova treinadora, Hitomiko. Treinadora Mulher que Hitomiko. percebe que o Goenji não tá muito bem da cabeça porque os aliens simplesmente ameaçaram a irmãzinha dele. E manda ele embora. Se ele não entrasse pro time dos aliens, a irmãzinha dele é de base e tira o cara do time. Sem muitas explicações, o Goenji vai embora. Despedida tristíssima. E aí a Raymond vai Isso aí foi atrás foda. de tal o goleador de gelo, o goleador Fubuki. lendário, o príncipe dos campos de neve, o segundo melhor personagem do anime para mim. Eu acho muito Creio bom que também. Eu sempre tive dúvida entre preferir ele ou o Goenji. Não. Enfim, Shiro Fubuki, um cara bom na defesa, bom no ataque, com uma característica bem esquisita. Quando tá na defesa, ele é a pessoa mais calma e doce do mundo. E quando tá no ataque, ele incorpora a personalidade do irmão morto e fica Atsuya. extremamente maluco. Vendaval eterno. Não é suficiente enfrentar vocês. Vamos, quero uma diversão verdadeira. Sentindo falta do Goenji, quem não gosta nada do Fubuki é o Someoka. E É. aí ele tenta desafiar o cara. E machuca. Someoka! É sua melhor tentativa? Coitado do Someoka, mas também, né, ser um adolescente com cara de quem tem 40 não é fácil. E o Fubuki, o que Calva aos 15, pô. Olha o tamanho da testa do Someuca, viado. um adolescente com cara de quem tem 40 não é fácil. E o Fubuki, o que falar desse personagem? Ele é muito bom. Claramente um dos melhores daqui. É o mais bem desenvolvido. Por trás e por todo o arco do personagem. Com certeza um dos melhores arcos de todo o anime. É o mais bem desenvolvido de A Ajuda todos. Toko, nova personagem dessa vez. Filha do é a presidente. feminina que não tem tanto destaque aqui. E claro, com a do Fubuki com seu icônico vendaval eterno, a Raymond vence. Porém, entretanto, todavia... Era aqui só a descobrimos primeira. que esses aliens são apenas a primeira base. E que existem times ainda mais fortes. Próximo é a Um desses times Epsilon, é que é a melhor de Tem todos. como capitão do time o Putz. melhor vilão da saga Alien. Ele é muito Para bom, mim, velho. claro, para mim. É mesmo. Desalmado, um goleiro com a presença de tela absurda que defende a bola do Fubuki com uma mão e Sem quebra usar o técnica. cara. Deixa o Fubuki puto da vida. Bom, obviamente os aliens vencem, com um gol de mão, aliás. É, o cara dá um Kamehameha, pô. Porra dessa técnica. Então eles falam que vão voltar em 10 dias e durante esse tempo a Raymond volta a enfrentar o Instituto Imperial, que agora é chamado de Colégio Imperial O Verdadeiro. Fudo, que é aquele cara ali, é muito bom. Que tipo de colégio é esse que fica no submarino no fundo do mar? Meu sonho é estudar aí. Ele é um filho da Esse puta, mas ele é muito time bom. É o Kageyama, de novo, e com ele está o Fudo, personagem inicialmente malvado, mas spoiler, no futuro vai entrar pra seleção do Japão com a Raymond. No time também tem esses dois aí que ficaram putos porque o Kid abandonou o instituto e agora estão novamente sob a E guarda usam do técnicas Kageyama. proibidas. Como o Kageyama sempre tá envolvido Pinguim Imperial com coisa número 1. errada, dessa vez ele faz os moleques usarem técnicas proibidas, que se usarem mais de duas Acho que vezes, é já Pinguim era. Penguin Seu número próprio 1 planeta você e presa nunca presa mais selvagem. joga bola. Pinguins imperiais número 1 e presas bestiais. Bestiais, Duas ó. técnicas Paz. muito bonitas visualmente falando. É muito bonito Essa mesmo. partida é boa pra caramba, mas ao contrário das técnicas proibidas, a coisa que mais me chama a atenção aqui É o Fudo. temos o primeiro, e, se eu não me Verdade. engano, único cartão amarelo do anime. Sim, cartão amarelo por um carrinho, sendo que tem gente que derruba os outros com terremotos Não, derrubar pode, pô, não pode machucar. Fubuki e Someoka fazem uma bela dupla e começam a se Vendaval Dragão. E o Sakuma usa a técnica 3 vezes, marca apenas um golzinho, a partida termina 1-1 e ele sai do campo numa ambulância. Bom, depois eles viram... Depois ele vai pro Mundial também. Sakuma revela que só fez isso porque queria ser bom igual ao Kido e enfim.
Um dos personagens que também acabam entrando Esse é no muito bom time também, é velho. o Koguri, uma criança travessa que, pra falar a verdade, nem bola joga direito, mas já que estão aceitando qualquer um, por Ué. que não, né? Quem também entra é a Lika, que tá aqui mais pra A Rika, dar um velho. grito pro Hipnose do que pra qualquer outra coisa. Muito Mas ainda bom, assim, velho. Eu gosto da adição Ela é muito desses engraçada, velho. personagens. A coisa vai pra frente mesmo quando o confronto com a Epsilon se aproxima e o Fubuki fica extremamente frustrado. E vai porque embora. O Desalmado fez ele de idiota. Então treina compulsivamente e não quer nem Ah, a pau tá. treinar com os outros porque diz que não tem tempo pra essa chatice. E quando o jogo finalmente chega, o Desalmado diz: deixem ele chutar, ele é o espetáculo principal. E para o chute do cara com uma nova técnica. Ah, não. Achei que era a broca. É o buraco negro. Eles têm a broca destruidora também. Esse jogo fica tão frenético que o Fubuki em determinado momento consegue vencer a técnica e o Desalmado faz outra técnica pra vencer a técnica do Fubuki. Então mesmo Muito o jogo bom, sendo bem velho. pegado, a Raymond consegue levar um empate com gosto de derrota. Boa, Koguri, você é muito bom. E o Fubuki depois disso, meu irmão, acaba entrando Acabou. numa literal depressão fudida Mente de quebrou. nem conseguir Não, jogar bola. entrar não, O porque ele cara já tinha, né? Ele se sente frustrado Só que- porque sempre achou que junto com a personalidade do irmão morto, eles seriam perfeitos. E a real é que ninguém é perfeito. O que você tá precisando é de uma bolada de um certo cara, Fubuki. Bom, Vai o ter, tempo vai ter, passa vai ter. E outras adições de personagens super interessantes aqui são Tati Mukai, um goleiro super Que copia o evoluído Endo. que consegue realizar a própria mão fantasma e em vários jogos vai ficar no gol no lugar do Endo, visto Que o ele Endo não teve a tá com brilhante foda-se. ideia de aprender todas as técnicas principais com o Endo. Ou seja, ele fica no gol e o Endo joga de líbero. Hijigata, um zagueiro adolescente que Hijigata andava é muito no bom time mesmo. uns 30 anos pra ele. Van, um goleador de fogo que também tem um time na escola Alien. Narrador. Depois um faz a personagem caos. que eu esqueci de falar, mas não importa onde esteja acontecendo Ele tá o tempo todo. ele sempre tá lá. E o pai dele vai narrar o Vai Mundial. atrás da Raymond do outro lado do mundo só pra narrar uma partida. E Tsunami, como um Muito que nunca pica, jogou velho. bola Vai na tomar no vida, cu. mas já que ele chuta forte, por que também não levar Lateral, pro pô. né? Corre, O chuta problema forte. É isso que que precisa. antes do jogo da Epsilon, Ah, o Raymond Hiroto. conhece um outro time do Instituto Alien ainda Gênesis. mais forte do que eles. Gênesis, o principal time dessa escola, que obviamente humilha a Raymond, e depois desse jogo, o Fubuki fica todo ferrado, o Kazemaru perde as esperanças, desiste de tudo, e até o próprio Endo, que desde o primeiro episódio foi o único que nunca perdeu a esperança, perde a esperança. A cena do Endo no telhado é Vendo pica. desse jeito, meu amigo, foi complicado pra mim na época. O cara perde o brilho nos olhos. Eu vou botar essa foto dele no meu perfil do Zap. Com tudo isso, ninguém consegue se concentrar direito no treino. Porém, tudo muda quando o Endo vê de longe o Tachimokai treinando com o mesmo brilho que ele treinava antigamente, vê o Tachimokai conseguindo utilizar a própria mão demoníaca e agora sim, meu amigo, ele volta hora de ao jogar contra o normal e Desalmado. finalmente chegamos no grande confronto contra a Epsilon. Utilizando a nova técnica Punho da especial, Justiça. Punho da Justiça! Endo consegue mandar muito bem no gol. E o Fubuki, depois de chutar 1, 2, 3, 4 vezes, separado humilhadamente em todas elas, o cara simplesmente fica morto por dentro. Fubuki então sai da partida e 4 olhos entra. Então a essa altura o Desalmado já tá de saco cheio porque ninguém consegue nem sequer chegar O cara vai pra, Tem um gol nele de... o cara vai pra linha, pô. Eu vou pra linha. E aqui descobrimos que a principal posição do cara é e sempre foi no ataque. Então ele mete esse chutaço e consegue vencer a técnica do Endo. Depois disso, a Raymond inteira começa a ser destruída. Porém, entretanto, todavia... A volta do mundo Endo. retorna Ai, cara. ele, o lendário, o único, inigualável, Shuya Goenji, que agora com a ajuda do detetive já conseguiu deixar a irmãzinha segura e, meu amigo, isso aqui arrepia muito. O Goenji, quando entra, logo muda o jogo e consegue marcar. Então o Desalmado volta pro gol dizendo que vai se encarregar de deter o seu chute, mas nada. Não dá, ainda pô. não, porque aqui Tempestade ele manda uma explosiva. das minhas técnicas favoritas do anime, Tempestade Explosiva. E assim a Raymond vence. Respeita o cara. Enfim, agora eu vou falar um pouco mais rápido, porque isso aqui se prolonga e fica bastante aborrido em alguns momentos até o jogo final dessa saga. Tem o caos Então, agora. preparem-se. Dá uma Indo corrida ao mesmo. Aperta-mão de Desalmado e conhecemos Gason, da Power Diamante, que enfrenta a equipe Raymond e que aparece pra ajudar os Super 11 é o próprio Afrodite. Afrodite. Aliás, é ótimo ver o Afrodite jogando no time. E
Kendo e sua turma aprendem a Zona Mortal e depois enfrentam Zona Mortal que 2. juntaram fogo e gelo pra vencer a Raymond, porém no meio da partida, uma partida aliás bem equilibrada, o Hiroto chega, para tudo e fala que o último desafio da Raymond vai ser a equipe Gênesis. E A Gênesis tem 2 jogos só antes, contra a Gênesis. É o que tem menos descobrimos jogos. que a nova treinadora da Raymond É é a a irmã irmã do dele. Hiroto e que os aliens nunca foram aliens, e sim pessoas normais que com a ajuda dessa pedrinha que muda muito a sua personalidade, aumentavam em muito a sua capacidade. O líder dessa Outro história toda esteroide. é esse velho orelhudo O pai que quer deles. vender esse projeto Alien ao governo, e pra isso ele precisa provar que essa pedrinha é top. O que importa Só é não que precisava quando o destruir jogo as escolas, né? começa, a Raymond sai atrás do placar. Ah, a mão E vê que invencível. todo mundo tá se dando muito mal, o Fubuki decide entrar na partida, mas não consegue jogar. E aí o Goenji observa tudo isso e decide tome-lhe uma dar bolada. a cura pra depressão. Eu sei que escuto as vozes. Não tente esconder. As vozes? E aí, meu amigo, acontece aqui uma das cenas mais lindas Golpe e Megaton. simbólicas do anime. E o A lobo libertação de selvagem. Fubuki. Cara, isso aqui é outra das cenas que arrepia É muito pra bonita mesmo. caramba nesse anime. Anime de futebol com poderzinho. Que poderzinho o quê, meu irmão? O cara saiu da depressão com a ajuda dos amigos que nunca desistiram dele. Que é algo mais bonito muito que pica isso? mesmo. Não tem. É muito simbólico. Isso mesmo, irmão. Agora não está mais só. Utilizando então o lobo legendário, o Fubuki marca. Então aqui até o A mão próprio invencível. Tachimukai defende uma técnica do Hiroto com a mão invencível. O goleiro da Gênesis defende a do Contratempo. Fubuki com uma técnica de relógio. O Hiroto volta a marcar com essa nova técnica da Gênesis chamada Supernova. Tem a Supernova- e tem o Pinguins Espaciais também. Zona Mortal, uma loucura. Em determinado momento, O Pinguins a Espaciais. Gênesis volta a ficar na frente com a técnica mais poderosa da Gênesis, Pinguins Espaciais. O criador do Super 11 deve ter tesão em pinguins. Porém, o que eles não contavam... Depois vai ter o Pinguins, o Pinguins Imperiais número 3. Se prepare, meu amigo. Nossa, pra mim tem a melhor técnica agora. Com a nova técnica Crossfire. dos melhores personagens do anime, Fogo Cruzado, aqui onde eu moro tem direto Fogo Cruzado. A Raymond empata. E aí depois o Tachimukai defende a técnica mais forte dos caras e utilizando uma técnica A única terra. que passa por todos os jogadores da equipe, a terra, a Raymond vence. Então é assim que funciona. As coisas aqui então acabam terminando bem, porém voltam a ficar mal quando os jogadores que deixaram Eu já a esqueci Raymond disso já. voltam corrompidos pela pedrinha. O Kazemaru do Mal nessa partida manda muito bem, e as técnicas utilizadas pela Raymond do Mal também São são todas boas as técnicas, pra só que caramba. sombrias. É uma pena que são usadas pouquíssimas vezes. Sim. Ah, inclusive eu não mencionei, mas eu acho extremamente bizarro os caras destruírem escolas e quererem usar o futebol adolescente pra decidir o futuro do mundo. E é mais bizarro ainda que tem gente destruindo escola, destruindo coisas e a polícia não chega pra Faz meter nada. bala em todo mundo. O meteorito não deixa ninguém à prova de balas, cara. Bom, a coisa é que com o poder da amizade, com o Endo gritando a icônica frase Vamos jogar futebol. Vamos jogar futebol! Isso é muito foda mesmo. Todo mundo acaba voltando ao normal e terminando essa saga Alien, finalmente chegamos na saga final, a Copa do Mundo. Quem aí Futebol lembra da Fronteira seleção Internacional. brasileira, hein? Ah, o Ronaldinho Gaúcho. Infelizmente até hoje não foi dublado. Que é Nem uma vai ser, pena, infelizmente. Principalmente pra época, porque quem assistia pela TV Kids, como eu, era obrigado a voltar pro começo a partir de determinado episódio. Apesar disso tudo, isso aqui é bom pra caramba, meu amigo, é muito, mas muito bom. E ademais conheceremos mais um montão de novos personagens. Mas antes, claro, é hora de montar a seleção do Japão. Pra escolher o time que vai participar das pré-eliminatórias, eles chamam um montão de jogadores pra jogarem uma partida. Jogadores que já apareceram anteriormente, como E o poucos Hiroto, novos. o Fudo, que a presença dele não agrada a ninguém, esse, e também jogadores que conheceremos agora, como o Toramaru, um moleque que Muito joga bom, muita inclusive. bola, mas por algum motivo não chuta pro gol, Tobitaka, como um moleque Mano, que Tobitaka é não muito joga bom, mano. nada, mas levam pra Copa mesmo assim, afinal o empresário dele é o próprio Ribeiro. É verdade. E enfim.
A partida para decidir o time é boa pra caramba e os convocados no final são Kido, Goenji, Hiroto, Fubuki, Tsunami, Kazemaru, Kurimatsu, esses três aí, Fudo, Esses três aí, dois, ótimo. Kabeyama, meu ídolo, Kurimatsu e Endo. Aos que ficaram, sinto muito, porém, spoiler, quando alguém se Mas machuca, dá pra outros buscar. entram no lugar. Sim. Mas craque, Muitos e votos. nós e o Domon, me pergunta você, vão pros Estados Unidos jogar lá porque eles têm nacionalidade americana. Com a ajuda desse novo treinador esquisito, que muita gente não Muito gosta, mas pica, eu acho tá? ele Eu acho ele muito foda. o melhor personagem que é a treinadora Hito Sim. Miki. E ele é inteligente pra caralho. Ele inventa muita técnica, só que ele não conta pros caras como ganhar. Você tem que descobrir, é muito foda. Se quiserem jogar, deverão se esforçar o suficiente para ganhar em seu lugar. Isso é tudo. Endo e sua turma enfrentam um monte de times pra conseguir Austrália. a classificação pra Copa. O primeiro é o time da Austrália chamado Grandes Ondas, time que tem como Muito bom, tática tá? principal uma tal defesa em forma de caixa. Mas mesmo assim eles perdem e os principais jogadores da Remo nesse jogo são Tsunami, que Tsunami é muito bom, né? Kabeyama, meu ídolo, e Toramaru, que joga muita bola, mas não chuta pro gol. Então ele toca pro Goenji resolver. A segunda equipe que enfrentam são os Leões do Deserto do Catar. Catar que na Copa de 2022 passou vergonha, mas aqui os caras mandam muito Joga bem. muita bola. Tem como tática principal cansar o time Ah, adversário. detalhe, isso aqui ainda não é a Copa do Mundo. Isso aqui é como se fossem as eliminatórias pra Copa. O último jogo é o que define quem vai pra Copa. Mas com um gol do Toramaru, que descobrimos que não chutava porque quando criança o time que ele jogava virou as costas pra ele porque só ele marcava gol. Ou seja, moleque fominha do caralho. E desde esse dia ele decidiu não chutar mais. Porém, adivinha quem cura o trauma dele e adivinha como? A bolada. Obrigado, Goenji. Ídolo. Uma bolada nunca falha. E assim Toramaru marca e a Raymond vence. A terceira equipe é a do desalmado do Japão. É o novo Japão. Peraí, como assim Japão? Sim, Japão, porque a treinadora Hitomiko, junto com o Desalmado, montou um time pra enfrentar a Com Raymond. os renegados. O vencedor vai representar o Japão na Copa. Essa partida é bastante interessante. E o A Desalmado broca é um destruidora puta de nível um 2. personagem da hora. Desalmado é muito Apesar pica, de velho. Ele tá apelão pra caramba, depois de ter aprendido um montão de técnicas, como o Triângulo Z, as Alas Celestiais, etc, etc, a Raymond vence. O quarto e último time antes da Copa é a Coreia, time que conta com jogadores como Van Geisel, o próprio Afrod e esse Aqui já não foi dublado, tá? O último episódio dublado foi contra o Novo Japão. Esse coreano safado aí, ó. que domina todos os jogos que participa. Palmas pra ele, porque jogar de olhos fechados é foda. Esse jogo é bom pra caramba. Nossa, esse jogo é e perfeito, Os dois velho. times lutam muito pra conseguir a classificação. Pra piorar, o treinador acabou deixando o Endo no banco, dizendo que ele não servia pra nada. Ah, Mas mesmo assim, quem acaba marcando o primeiro é a Raymond com a técnica Muito entre bom, velho. Fubuki e Hijigata. O problema é que, utilizando a principal tática coreana, Fubuki e Tsunami se machucam e acabam indo pro banco. Então a Coreia aproveita o bom momento e marca o primeiro com Van e o segundo com a Afrod. A coisa vai pra frente mesmo quando Endo entende o que o treinador queria, deixando ele no banco e entra pro jogo. Então, com a ajuda do Fudo, personagem que no começo ninguém confia muito, mas ele acaba... Ele é inteligente pra caralho, velho. Os Super 11 empatam a partida. O problema é que com a técnica entre esses três jogadores, a Raymond mais uma vez fica atrás no placar. Porém, com o incentivo do Endo, o Tobitaka consegue fazer A pelo técnica, menos a uma cova do coisa demônio. boa durante o jogo todo e o Hiroto empata a partida. Em seguida, a Coreia ataca novamente. E aqui o Endo libera Essa uma técnica é nova muito técnica, pica, velho. o famoso martelo da ira. Por incrível que pareça, o único que não tá jogando nada nessa partida é o Goenji. Goenji. Isso porque o seu pai disse que essa era a sua última partida porque quer que ele seja médico e não jogador. Que porra de médico que? Médicos deem o seu salário ao Goenji, ele merece mais. Merece, E assim, com eu o concordo. incentivo do Endo, ele percebe que não importa o caminho que siga depois, o que importa é o agora. Então, junto com o Toramaru, conseguem colocar a técnica Raymond nova. na frente de novo, o Endo defende o último chute e os Super 11 confirmam o passaporte pro Mundial. No final, o pai do Shuya ainda permite com que ele vá ao Mundial. Então agora sim, meus amigos, partimos. Como Midorikawa e Fubuki se machucaram, Someoki e Sakuma acabam indo no lugar. E no Mundial conhecemos um monte de seleções, como a brasileira, que tem como jogador principal um jogador inspirado Ronaldinho, no próprio pô. Ronaldinho Gaúcho. Inclusive, pra mostrar respeito, eles chamam a nossa seleção de os reis do futebol, e isso é muito
muito pica A mesmo. Itália, com um tal de Fidio, que Fidio. joga muita bola. A Argentina, conhecida por chamar os brasileiros de macaco. Que brincadeira, isso? Conhecida por ser o time que nunca toma gol. Inglaterra, com um tal Edgar, que tem um chute indefensável. Pequenos Gigantes, uma seleção africana que, spoiler, é treinada pelo avô do Endo, que não morreu e foi pra África pra proteger a família. E Estados Unidos, com Os Domo Equinose na unicórnios. equipe. O primeiro jogo do Super 11 é contra a seleção inglesa, onde com o chute Excalibur, os cavaleiros da Inglaterra... Com o Caribo! Matador de Dragões, o Someoki empata, e com o Paladin Strike, os cavaleiros voltam à frente. No intervalo desse jogo, um velho misterioso chega pra falar com o Endo. Quem será o que velho pra misterioso? evitar que a bola entre no gol, não é necessário defender o chute. Então no segundo tempo, o Toramaru empata e o Endo consegue evitar o gol com essa nova técnica. Mão dimensional. E assim, com um gol de Toramaru e Goenji, os Super 11 vencem a primeira partida. Na Copa do Mundo, O quem Kageyama. aparece também é o Kageyama dizendo: aí galerinha da Itália, pode saindo que agora eu sou o novo treinador e esse é o meu novo time. E pra provar que o time dele é bom mesmo, ele decide fazer uma partida contra a própria Itália. E quem ganhar, joga a Copa. Como o Kageyama fez alguns jogadores da Itália se machucarem de propósito, Kido, Endo, Sakuma e Fudo entram no lugar deles pra ajudar. E o capitão da equipe do Kageyama é essa espécie de Clone cópia do Kido. que joga igualzinho. Mas não é um clone. Usando um tal Pinguins Imperiais X, o Kido do Mal marca o primeiro gol. Porém, o Endo sai correndo com a bola junto com a equipe, consegue Golpe empatar Megaton. com um golpe Megaton. E no final, usando uma nova técnica entre esses três, chamada Pinguins Imperiais 3, eles viram o jogo e ganham a partida, inclusive com um final bastante amigável. O grande problema é que o Kageyama é tão safado que tinha levado os jogadores do Japão pra ir de propósito, Pra tirar eles do jogo da Argentina. Não há tempo pra jogar contra a Argentina no segundo jogo da Copa. Fase de Sem grupos. alguns jogadores importantes, a Raymond vai ter que se virar mesmo assim. Sem o Kido pra comandar as estratégias no campo, o time fica perdidinho. E pra piorar, a Argentina é considerada a equipe com a melhor defesa da Copa. Os Super 11 logo tomam 2 gols e ficam atrás no placar. E depois disso, o Tati Mukai Inventa a mão. Mão satânica. nova técnica. O problema é que de uma maneira ou de outra, ninguém do Japão consegue marcar um gol. Então fica todo mundo com cara de depressão e as meninas do Inazuma dão uma força pros rapazes. E assim eles marcam um gol utilizando essa técnica entre esses Muito três, pica. porém perdem a partida e agora são obrigados a ganhar a próxima se ainda quiserem ficar. No próximo jogo, os Super 11 ainda vão poder contar com o reforço de Fubuki. peso, Shiro Fubuki, que se recuperou e entra no lugar de Kurimatsu. Já a Itália, Kurimatsu machucou no jogo contra- Uma que é um filho Ele da não puta, falou. mas Mas o Kurimatsu se machucou no jogo contra a Argentina. Ele jogou pra caralho. Foi o melhor do time, inclusive. entende muito de futebol, vence a Inglaterra e avança de fase. E os Super 11 vão ter que enfrentar... É, o Kageyama é os muito Estados pica, mas Unidos. é um arrombado, Nada né? mais, nada menos, nada mais que o time de Domo e Equinose. Equinose, o melhor jogador dos Estados Muito bom. Unidos, logo abre o placar com o ataque Pegasus. E essa partida em especial é muito boa e muito É a última importante dele. para ambos os times, porque será talvez a última partida de Equinose como jogador. Isso porque ele ainda tem sequelas do acidente da infância e vai precisar depois daqui passar por uma cirurgia. A coisa é que com a nova super técnica entre Isso é muito Kazemaru e pica, velho. Fubuki, os Super 11 empatam. Porém, com essa técnica do unicórnio, os Estados Unidos passam à frente de novo. O Inazuma volta a empatar com o chute do Tsunami. E os Estados Unidos depois voltam à frente com esse chute que para mim é um dos mais bonitos do anime. Porém, depois o Inazuma volta a empatar com esse chute entre esses três. Todo jogo do Super 11 é O frenético. problema para os Estados Unidos é que o Equinose é obrigado a sair do campo porque já não tem mais condições de jogar. Assim ele vai embora em uma das cenas mais tristes do anime Essa cena é e a pegada mesmo. classificação fica com a Raymond no último minuto com o gol do Goenji. Bom, tudo então acaba terminando num clima bem amigável e o Equinose fala que vai fazer de tudo para voltar a jogar. O próximo jogo do Japão então é contra a Itália Itália. e Kageyama. Itália. Esse longas partidas. O primeiro gol quem marca é Fubuki Goenji e a Itália tá meio perdida em campo porque os jogadores não querem quer seguir respeitar as o- ordens do Kageyama.
sabem que ele é filho da puta, Eles mas... passam a seguir e marcam. E aqui descobrimos que o Kageyama sempre odiou o futebol porque o seu pai era um jogador excepcional, porém perdeu tudo quando o avô do Endo montou os Super 11, uma equipe que destruía tudo. O vídeo fala que alguém que odeia o futebol jamais criaria táticas perfeitas como ele. E assim Kageyama descobre que o que sempre quis destruir foi sempre a coisa que ele mais gostou na vida. E vendo a Itália jogar, o cara sente a verdadeira paixão do futebol. Usando uma técnica chamada Espada de Odin. o Não faz filho sentido, né? Na Itália, o porra. filho, que é um personagem excepcional, consegue vencer a principal tática da Itália e Goenji contra Uramaru mata. É o cadeado, alguma coisa. Acaba indo pro intervalo empatado. E nesse momento descobrimos por esse garoto que é o verdadeiro capitão da Itália, que Kageyama depois dessa partida está decidido a se entregar por todos os crimes que cometeu. Ademais, um desses crimes acabou sem querer deixando essa garotinha cega, então ele pagou toda a cirurgia, visitou ela no hospital diversas vezes e não parou de escrever cartinhas. O cara é um anjo. Apesar dele Sabe, querer ficar aquele longe garoto dela, que ela um monte de continua gostando dele. adolescentes com ferros caindo do teto, Obviamente ele sabotou ajudou ela. caminhões, etc. A coisa é que no segundo tempo, esse tal capitão da Itália entra pra jogar. E eu Aí só fudeu, reparei filho. agora que os dois times estão jogando de azul. Se fosse na Caralho, é verdade. imagina a confusão. Bom, no segundo tempo, quem marca primeiro é esse tal de Nakata. Um italiano chamado Nakata é foda. Porém, o Kido vence novamente a marcação da Itália e Pinguins empata a Imperiais partida. número 3. Por incrível que pareça, esse jogo acaba terminando empatado. E agora, pra se classificar, Remo depende do resultado de um outro time. Cara, como eu gosto do fato deles não passarem em Sim, primeiro, isso é muito deles pica, velho. sofrerem na classificação e deles ficarem tristes pra caramba achando que não vão passar. Eu gosto muito porque quebra todo um ar de protagonismo. Porque assim, é um videogame, né? Isso é baseado num videogame. No videogame você é o protagonista. E você pode perder ou empatar um jogo, sabe? Então assim, essa ideia de não ganhar tudo igual foi no Futebol Fronteira Nacional é muito foda. Esse aqui é o Internacional, né? A ideia é muito genial, sabe? Porque no jogo você ganha e você perde. É comum isso. Você pode voltar ao seu save lá pra você ganhar algum jogo, mas, pô, aqui no anime não tem save point, sabe? Então, assim, é muito maneira a ideia de você poder perder e empatar. Eles perdem um jogo e empatam O outro. time poderia ter tido nessa Copa. É bem próximo da realidade, né? Até porque ninguém imagina o Japão ganhando todas as partidas e sendo campeão da Copa. Esse detalhe ainda. No último ato, o Kido ainda demonstra respeito pelo Kageyama. O Kageyama deu tudo pra ele, né? O que o Kido aprendeu foi graças a ele. Então o Kageyama agradece e em sua cena final, um carro desgovernado o mata. Sendo essa, acredito eu, a única morte de Inazuma Eleven clássico. Provavelmente. Enfim, sem o Equinose, os Estados Unidos não passam pela Argentina e o Japão consegue a segunda vaga do grupo. Mas o problema é que agora eles terão que enfrentar nada mais, nada menos, nada mais que até o time mais Brasil. forte do torneio, os reis do futebol, que tem como jogador principal esse tal de Roninho, que sim, é inspirado no próprio Ronaldinho Gaúcho. Sei que eu já falei, Strike mas é pra Samba. falar de novo. O treinador do Brasil é esse tal de Garfield, um grande vilão que por muitas vezes chegou a manipular o próprio Kageyama e diz aos jogadores do Brasil E foi o se Garfield que perderem, matou- suas famílias sofrerão, perderão os empregos matou e que eles o vão Kageyama, voltar a inclusive. ser pobres, fudidos como sempre foram. Porra, por que a gente tem que ser fudido até em Super 11? Ademais, esse É igual a realidade, né? é dono Infelizmente. de uma companhia de petróleo e tá produzindo Mas se não me engano, na época que o anime foi feito, era a época daqueles escândalos do Del Nero, um dos maiores casos de corrupção da história do futebol. O cara é banido do futebol até hoje e tal. Então faz um pouco de sentido. Não é meio jogado, sabe? Não é meio jogado, não é nada jogado. um montão de armas pra controlar tudo o que puder controlar. E quando a partida finalmente chega, pelas ordens do Gashi, o do Roninjo começa a jogar de uma forma totalmente estranha, driblando todo mundo e que se for dos amigos. Quem acaba saindo na frente é o Brasil, inclusive sem utilizar técnica especial. E quando acaba o primeiro tempo, o detetive chega, prende o Gashi dizendo que antes de morrer, o próprio Kageyama falou tudo o que sabia sobre as maldades desse Garfield, e agora sim o Brasil vai poder mostrar o seu verdadeiro futebol. Uma coisa que eu só percebi agora é que os brasileiros estão falando em japonês com japonês. É verdade. O que importa é que aqui os brazucas jogam futebol sambando. Claro, quem nunca viu isso no Brasil? Temos o chute samba, haha, boa galera. A Samba defesa
Strike. capoeira, etc, etc. Mas no final o Brasil perde com a Nossa, essa técnica do técnica. Japão, Perde não, ganha. Fubuki e Hiroto. Pra terminar naquele A clima Gênesis. amigável, os japoneses pedem pros brasileiros ensinarem samba pra eles. Eu não sei se eu acho isso bom ou ruim, mas que eu ri, eu ri. A coisa é que o Japão agora tá na final e achou que jogariam a final contra a Itália. Porém, entretanto, todavia, a Itália 8 a tomou 0. 8-0 pra um time africano chamado Pequeno Gigante. E eles nem usou Esse técnica. tal Pequeno Gigantes tem um tal de Rococó, um goleiro extremamente pica. E sabe por que ele é pica? Porque foi treinado pelo mesmíssimo Daisuke Endo. Que o Endo avô tentou do fazer nosso lendo o bagulho e ele teve na vida real. Afinal, o Garfield se solta da prisão e vai com seu time particular destruir tudo. E aqui ele revela finalmente pra todo mundo que esse homem é Daisuke Endo, o avô do Endo, e que foi ele, o próprio Garfield, que manipulou o Kageyama há 40 Pra matar anos ele. atrás pra causar o acidente. Isso porque desde aquela época até agora o cara queria controlar o futebol pra assim controlar mais coisas ainda. Por isso, pra proteger a família, o Daisuke teve que se esconder. E agora como eles vão acabar com essa rixa de 40 anos? Com a partida de futebol, claro. Sem mais delongas, no final os malvados perdem, os bonzinhos vencem. Essa é a única Daisuke parte que eu não gosto ganha muito do- novamente, Endo finalmente tem a sua conversa com o avô. A única parte que eu não sou clima muito fã do- amigável, blá, blá, do blá, anime. tudo muito legal. Acho e meio lento. agora sim, chegamos finalmente na Porque final. logo antes da Se final você é meio assistiu lento. até aqui, meu amigo, você é um guerreiro, porque eu tô até sem voz. Então nem vou pedir like, nem vou pedir pra me seguir no Instagram, nada. Só quero agradecer. Obrigado. Afinal, essa Eu que sem sombra agradeço, de cara. dúvidas, uma das melhores partidas do É a melhor, anime. é a melhor. Desde o começo com o treinador convocando o time principal, falando o nome dos reservas e o nome de cada um que não foi escolhido, mostrando pica. um pequeno flashback de cada um deles, até a final do jogo que é cheia de emoção. Só vão, rapazes, vocês não estão carregando só o espírito de vocês nesse jogo, e sim de todos aqueles que ficaram pelo caminho. Pra marcar um gol nesse tal Rococó é a coisa mais complicada do mundo. O cara maluco faz é a mão- apelação a mão total. fantasma Então, X, quem pô. começa marcando são os pequenos gigantes. A coisa vai pra frente mesmo quando o Endo consegue utilizar a sua mais nova técnica, Parada Celestial. Então começa a defender tudo, o time se sente E bem pra ganhar, confiante. detalhe, ele não precisa só dar uma nova técnica pra ganhar. Eu tenho que botar ela no G5, pô, no nível máximo do bagulho, tá ligado? Que é o que vem antes de uma técnica evoluir. Hiroto com a sua também mais nova Que é da- técnica nossa. consegue marcar o primeiro gol Isso é que muito o pica. Rococó sofreu nessa Copa. No segundo tempo, o avô do Endo coloca o Rococó Aqui é da jogar no Celestial, se não me ataque, engano. e utilizando uma tal disparo X, ele desempata a partida. O jogo então segue lá e cá, e quando o Rococó chuta novamente, o Endo evolui sua técnica e consegue defender. Com isso, toda a Reimo novamente cria coragem e consegue marcar com essa técnica entre Kido, Hiroto e Fubuki. Então o Rococó volta É. novamente O Rococó voltou pro gol porque o outro goleiro machucou nesse chute aí. pro gol e o jogo segue. Com a nova técnica, o Rococó consegue parar a Raymond. Então o jogo segue lá e cai e o bagulho fica sinistro. É tudo muito equilibrado. Porém, entretanto, todavia, quando começa a tocar essa música, aí acabou, já pô. sabe, né? Não tem pra ninguém. Pode dar a vitória pra Raymond. E assim com um gol entre Endo, Toramaru e Goenji, que acredito que foi o único jogador que tinha marcado em todos os jogos da Copa, os Provavelmente. Super 11 vencem. Vencem com um gol que arranca até o chão, mas a rede continua lá. A rede é com certeza o personagem mais forte do anime. Cara, é isso. Que felicidade. Puta que pariu. Isso aqui é bonito demais. É muito pica Acompanhar mesmo. na infância e voltar a acompanhar novamente agora foi uma experiência incrível. E assim com um clima bastante amigável, chorável, onde até Nossa, próprio o episódio Kinobi final é muito Kinobi pica, velho. volta pra jogar um amistoso entre todos os jogadores que É, passaram pela rede. Porque eles estão se formando no ensino médio e aí eles vão parar de jogar, né? Cada um vai pra faculdade e tal, eles não vão jogar mais campeonatos juntos, né? Eles começaram no primeiro ano e terminaram no terceiro ensino médio, então eles vão ir uma jogar bola, assim, juntos. É E muito... terminamos esse muito incrível pica. anime e esse simpático, mas muito trabalhoso vídeo. Muito obrigado, espero que tenham se divertido como eu me diverti nessa caminhada. E lembrem-se, ajudem uns aos outros, porque ninguém vence sozinho. Até a próxima. Muito Deixa foda, pra lá, velho. cara. Aí, você já viu um novo vídeo na televisão? Demais, eu tô ligado em tudo que tá rolando. Cara, assim, Ué? Hã? eu amo Super 11, assim, é um dos meus animes favoritos. Eu tô até com os olhos vermelhos, porque eu lembrei desse final, esse final é incrível.
dele se formando e, nossa, é muito sensacional. Cara, eu amo Super 11, assim, pô, foi o primeiro anime que eu vi completo, né, de verdade. Na época, eu, eu morava em Guarani, 2010, né, então eu morava em Guarani com a minha mãe, e aí eu via lá, né, eu via até os 70 e poucos, acho que é 76, se não me engano. Vou até jogar aqui. Último episódio dublado Super 11. Ahn, 78, não foram 76, foram 78. Eu vi até os 78, e se não me engano são 140 no total. É, o Mundial é muito grande, ou são 130, uma coisa assim. Eu sei que o Mundial é grande pra caceta, tá? Então, assim, foi o primeiro que eu vi completo, porque quando eu vim pra de fora eu ganhei um notebook assim, feioso, que não fazia nada, basicamente. Que era o que a gente tinha condição na época, mas rodava sites piratas. E eu sempre amei sites piratas, né? Eu sou um amante da pirataria faz muitos anos, não é recente, não. Eu sempre fui um defensor da pirataria, porque eu acho que quem não tem condição das coisas, que era o meu caso antigamente, hoje eu consigo comprar jogos, essas coisas assim, mas antigamente eu não conseguia, e o PlayStation 2 foi o ápice da pirataria, assim, no Brasil. E eu acho que quem não tem condição de comprar as coisas originais também tem o direito de desfrutar das coisas. Assim, de jogo pirata, filme pirata, eu sempre consumi muito. Assim, se você puder, não consuma. Hoje eu não consumo tanto mais. Só assim, não puder mesmo. Tipo assim, igual o último que eu vi pirata, Oppenheimer. Eu queria ido no cinema, mas eu tava nessa de sair do trabalho e começa o YouTube e tava com mudança e tal, e com umas coisas aqui em casa, eu acabei não conseguindo ir, vi pirata. Por quê? Porque eu queria ver, é um filme sensacional. E quando eu sair, sei lá, deve sair na HBO, provavelmente. Eu acho que eu já vi coisa deles. Eu vou ver, eu tenho HBO Max, então assim, Champions eu vejo oficial, vi o Homem-Aranha no Aranha Verso, que saiu faz pouco tempo também na HBO Max, então assim. Mas antigamente eu consumia muita pirataria e eu acho que todo mundo que não tem condição também tem direito de consumir as coisas que são boas. E obrigado, sites piratas dos animes. Nossa, derrubaram o Manga Livre e o Gekko Scans há pouco tempo, né? Fiquei triste com isso, porque o Manga Livre era o site com o maior acervo de mangás do mundo, do mundo, do mundo. Os caras não cobravam por isso, eles disponibilizavam todos os mangás lá. Tinha uns adesivinhos assim, pequenininhos nos cantos da tela, sabe? Não fazia diferença nenhuma para as produtoras. Inclusive, se não é pirataria, mangás e animes não eram vendidos no Brasil, tá? Se não é a pirataria de antigamente, Crunchyroll hoje e Netflix, com essas animaiadas hoje em dia, não ganhava dinheiro. Porque o que deu dinheiro, o que deu visibilidade para esses caras foram os animes piratas de antigamente, que não tinha como a gente consumir, só passava na TV japonesa. Então, assim, eu acho muito feio mesmo, de roubar esses sites piratas que não são, como é que fala? Não estão atrapalhando a distribuição geral. Pô, eu tenho meus mangás aqui, e aqui não dá pra vocês verem. Eu acho que se eu mexer a câmera vai atrapalhar, mas eu vou tentar. Eu tenho, aqui, ó, dá pra ver. Eu tenho meus mangás, meu action figure aqui. E tipo, se não fosse esses sites piratas, eu não teria gastado dinheiro com essas coisas. Tipo, aqui deve ter o quê? 60, foram 60 e poucos, vezes 4, vezes 5, 300, mais 20 e poucos de cada Jujutsu ali, pô, tem quase 400 pontos só nessa prateleira aqui. E se não fosse, antigamente, One Piece, inclusive, eu comecei a ver pirata antigamente, e hoje eu vejo oficial na Crunchyroll. Se não fosse esses animes da época pirata, que derrubavam o site antigamente também, tá? Não começou agora, não pensem que essa porcaria começou agora, começou faz muito tempo. Se não fosse esses sites piratas antigamente, eu não estaria aqui hoje fazendo vídeos pra vocês sobre animes e os Caralho 4. Se não são sites piratas pra trazer Jujutsu 8 horas da manhã, eu não conseguiria trazer um vídeo no meio-dia, na quarta-feira. One Piece, se não fosse o OPEX, que é pirata, mas que faz um trabalho fenomenal e não cobra nada por isso, eu não conseguiria trazer One Piece todas as quintas-feiras, sabe? Então, assim, pô, eu acho muito feio isso, é revoltante. Mas, por que comecei a falar disso? Porque fazem 2011, fazem 12 anos que eu terminei de ver
12 ou 11 anos. Vamos jogar um ano pra frente, vai. Que eu não sei quando terminou. Que eu terminei de ver Super 11 é um anime que me marcou e que me marca até hoje. Eu tenho vontade de rever, principalmente agora que eu vi isso aqui. Eu quero rever tudo de novo. No mínimo, rever algumas cenas. Eu vou com certeza vou colocar a cena da mão demoníaca aqui agora. Que ele não colocou a original, provavelmente. Ele deve ter tentado na edição e deu copyright e tirou, né? Porque ele colocou outras cenas com a dublagem. Então, assim, essa com certeza ele tentou. Mas é porque tem a música também em japonês no fundo. Então, com certeza foi um copyright. Porque na dublagem eles não mudavam as músicas durante o jogo, porque como é que era feita as dublagens antigamente? Eles entregavam o material, sabe? Você mal conseguia tirar a voz do personagem. Imagina trocar a música para dublada, então assim. Tanto que eles não eles só dublaram até a segunda abertura também, por exemplo. Não dublaram da segunda para frente. Pararam na segunda, que é a do Aileen. A gente tava vendo a galera no Mundial com a abertura dos aliens lá, sabe? Não mudaram nem o AMV de fundo. Mas, não mais é isso. Um beijão pra vocês. Deixa o like, compartilha esse vídeo. Obrigado por terem assistido 1 hora de Super 11 comigo. É algo, assim, muito importante pra mim. É algo que me fez estar aqui. Foi o que me fez apaixonar por animes e buscar outros animes pra ver, né? Eu já tinha visto Dragon Ball, já tinha visto Naruto, Yu-Gi-Oh! Mas o que me fez apaixonar mesmo por anime foi Super 11. E de Super 11 eu fui pra Naruto, eu fui pra One Piece. E hoje em dia estamos em Jujutsu, tivemos Chainsaw Man, agora estamos em Shangri-La e Undead Unluck. Tivemos recentemente Zunsen. Então, assim, muito obrigado a todo mundo que compartilhou esse tempo comigo. E no mais é isso. Um beijão pra vocês. Deixa seu like, compartilha esse vídeo. Se inscreve no canal. No mais é isso. Até a próxima. Eu fui.